Boa tarde, presidente Traiano, senhores e senhoras deputados, funcionários da Secretaria da Fazenda, secretários, sejam bem-vindos. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma pergunta fora do terceiro quadrimestre. Faço essa pergunta como cidadão. Na sua apresentação, o secretário passa a mensagem de que as finanças do Estado finalmente estão em ordem. Logo depois da sua reeleição, o governador, inclusive, usou aquele bordão que ficou famoso, o melhor está por vir. Contraditoriamente, neste ano, houve uma antecipação do vencimento do IPVA para o mês de janeiro. Todos os anos seguintes era o mês de fevereiro. A que se deve, senhor secretário, essa antecipação? Podemos falar que a antecipação aconteceu em razão da falta de dinheiro no caixa do Estado ou é apenas uma estratégia para arrecadar o mais rápido possível e dilapidar o caixa que será herdado após o afastamento do atual governador? A segunda pergunta. Aqui o senhor apresenta os dados com uma receita primária de 51 bilhões e uma despesa de 54. Portanto, é um superávit ou um déficit, incluindo 1,7 bilhão que foi arrecadado com a antecipação do ICMS. Então, eu gostaria que o senhor me explicasse, porque talvez eu não tenha compreendido, se houve um superávit ou um déficit no ano de 2017. E a terceira pergunta, agradecendo o envio que o senhor nos fez ao pedido que esse deputado tinha feito no ano passado, apresentando à Secretaria da Fazenda sobre o valor do desconto concedido às empresas inscritas no programa Paraná Competitivo e que realizaram o pagamento antecipado do ICMS, que o senhor comenta aqui como um pagamento que não expurgado, que não entraria na conta, né? Na ocasião, a CEF informou que 8 empresas anteciparam o pagamento do ICMS, mas não identificou o nome dessas empresas. Os tribunais superiores entendem que informações como essa não estão protegidas pelo sigilo fiscal. O próprio STJ, em decisão que envolvia a Renault e o Estado do Paraná, decidiu pela divulgação das informações, já que a publicidade é indispensável à demonstração da transparência dos negócios realizados pela administração pública, envolvendo interesses patrimoniais e sociais da coletividade como um todo. Assim, objetivamente, questionamos quais são as 8 empresas que realizaram o pagamento antecipado do ICMS, que faltou talvez, ou nós não fizemos essa pergunta, nós gostaríamos de ter essa informação completa. Sobre os descontos do ICMS concedidos às empresas do Paraná Competitivo, utilizando, senhor secretário, as informações prestadas e as fórmulas previstas em lei para o cálculo do valor para o pagamento com descontos do ICMS, em especial as fórmulas denominadas valor para pagamento e valor mínimo para pagamento, nossa assessoria, e para confirmar, um escritório de muita tradição aqui em Curitiba, chegamos à conclusão que para ambas as situações, o valor a ser pago é inferior ao valor do ICMS original. Diferente do que entende o governo, essa prática caracteriza a renúncia de receita tributária e, dessa forma, deveria ter cumprido os requisitos do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor secretário considera um bom negócio para o Estado e, principalmente, para as prefeituras conceder um desconto maior do que o valor recebido para receber essa parcela a mais do ICMS? Isso não é vender o futuro a preço muito baixo? E, por último, gostaria de saber se essa foi uma decisão do senhor secretário ou do senhor governador. Essas seriam as perguntas iniciais, senhor secretário. Bom, primeiramente, é bom esclarecer que as datas de pagamento do IPVA foram estabelecidas numa lei aprovada por essa Assembleia em dezembro de 2014. Né? Então, não tem nada a ver com a questão eleitoral. Né? Não estabeleceu janeiro, fevereiro e março em 2017 ou mesmo em 2016. Né? Já se estabeleceu lá em dezembro de 2014, que venceria no mês de janeiro de 2015. Né? Ocorre que em 2015 o primeiro recolhimento se deu no mês de abril, por conta da noventena, né? Mas o prazo
está já estabelecido nessa lei de 2014. Em 2016, o vencimento já ocorreu em janeiro, né, janeiro, fevereiro e março, e 2017 também está se dando o recolhimento em janeiro, fevereiro e março. Não tem nenhuma questão eleitoreira aí, né? Foi uma lei aprovada aqui por essa Assembleia, que foi uma proposta do Executivo por conta do ajuste fiscal a ser realizado. No que se refere às despesas, às receitas primárias, né, e despesas primárias, né, aqui esse quadro mostra exatamente essa questão. Por quê? Porque teve algumas receitas, vou mostrar aqui, teve várias receitas não primárias, né? Se olhar esta linha aqui, no valor de 4 bilhões e 115, né, você teve aqui várias receitas não primárias que custearam as despesas primárias. Quais foram estas receitas? O superávit financeiro de 2016, que foi aplicado para abertura de créditos suplementares em 2017. A receita oriunda do resultado das aplicações financeiras do Estado, da ordem de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que foram usadas para custeio das despesas primárias. Aproximadamente 700 milhões de reais oriundas de transferências que o Estado fez ao Tribunal de Justiça em exercícios anteriores que custearam despesas relativas a pagamentos deprecatórios em 2017. Superávit financeiro do Tribunal de Justiça, mais especificamente do FUNREJUS, né, de saldos de exercícios anteriores que custearam despesas relativas ao exercício de 2017. Então, o que nós procuramos colocar aqui com esta linha, né, ou procuramos demonstrar aqui com esta linha? De que teve várias receitas não primárias que custearam as despesas primárias e que, se essas receitas fossem consideradas como primárias, logicamente não haveria déficit. Uma outra muito importante, que é a receita proveniente da alienação das ações da Sanepar, né, que eram receitas que foram auferidas em 2017, né? Porém, essas receitas não são consideradas receitas primárias, porém, elas obrigatoriamente têm que cobrir uma despesa primária, porque você vende um ativo, você tem que, logicamente, constituir um outro ativo, obrigatoriamente, o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando você constitui um outro ativo, é uma despesa primária, mas a receita que deu lastro a isso não é uma receita primária. Então, esta linha procura demonstrar claramente que o Estado não tem resultados negativos, apenas é uma questão de classificação da despesa e da receita, porque os resultados do Estado demonstram um superávit orçamentário, conforme está no quadro anterior, da ordem de aproximadamente 2 bilhões de reais. Perfeito. Então, o senhor, categoricamente, o senhor afirma que houve um superávit em relação ao ano de 2017. Por isso, eu faço a minha pergunta no seguinte sentido. Foi uma decisão sua ou do governador a respeito da antecipação, que eu tinha falado inicialmente? Foi do governador, acredito, mas é importante que o senhor fale. Não. Olha, veja bem, essa também não é uma lei nova, né? Essa é uma lei também aprovada aqui por essa Casa, né, em 2012 ou 2013, já foi usada em 2013. E foi feita a aumentagem pelo governo do Estado. Já foi usado em 2013, já foi usado em 2014, já foi usado em 2017 e foi usada novamente agora em 2018. Logicamente, a decisão é do governador, a sugestão é do secretário da Fazenda, mas a decisão é do governador, até porque existe uma regulamentação em relação a este assunto. Perfeito, secretário. Dentro daquelas 8 empresas que o senhor nos respondeu, como nós não sabemos qual é, imaginamos que possa ser ou a Ambev ou aquela de Ortigueira, a Klabin, isso mesmo, que são as maiores, mas enfim, isso tenho certeza que será esclarecido mais à frente. A empresa de número 8 pagou 1 bilhão ao governo na forma de antecipação do ICMS, mas essa dívida, segundo a nossa assessoria e o escritório de direito tributário, se fosse quitada no prazo normal, seria superior a 2,5 bilhões. Isso quer dizer que, para receber 1 bilhão,
o governo do Estado perdoou desta empresa 1,5 bilhão em recebíveis. Obviamente, as prefeituras não tiveram acesso a essa informação, tampouco puderam opinar o processo da tomada de decisão por causa da formulação da estratégia. Eu gostaria que o senhor pudesse abordar a respeito dessa minha colocação, baseado não só na assessoria, como esse escritório que nos deu um auxílio. Muito obrigado. Bom, primeiro, eu acho que é importante esclarecer que tudo isso são fatos geradores passados, não são fatos geradores futuros, né? Se fosse fato gerador de futuro, seria uma antecipação de receita orçamentária, conforme está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e existe uma série de restrições a executar uma antecipação de receita orçamentária. Então, não se trata de antecipação de receita orçamentária. Sempre que você antecipa receita baseada em fatos geradores passados, não se trata de antecipação de receita orçamentária. Isso não é o secretário Mauro que está falando, isso é a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim considera e assim é praticado. Então, nós não estamos antecipando receita orçamentária, porque os fatos geradores são fatos geradores passados. Logicamente, qual é o percentual de redução depende do prazo que a empresa tem para pagamento daquele tributo, né, e das condições que foram ofertadas à empresa no programa. O Paraná Competitivo, os programas que existem já há anos dentro do governo. Se você tem uma antecipação por 3 anos, a taxa de desconto é relativa a 3 anos. Se você tem que pagar com 15 anos, a taxa de desconto ela varia de acordo com o tempo, né, e as condições que foram estabelecidas. Então, não necessariamente a conta é esta que foi aqui colocada pelo senhor no que se refere a essa antecipação. Não estou dizendo que está errado ou está certo, estou dizendo que não necessariamente é isso, porque depende do prazo que você está antecipando e das condições para essa antecipação. Se o senhor me permitir, na informação que foi nos dada, 107 meses. Pois é. Então, 107 meses são realmente bastante tempo, né?